Na pesquisa direta, então, nós temos dois métodos. Método descritivo, método caminho a ser seguido. O método descritivo, né, que busca observar, registrar, analisar, descrever os fatos ou os fenômenos, sem manipular, é uma mera descrição, eu não vou medir, eu não vou mexer com os fenômenos, eu só vou descrevê-los e descobrir qual é a frequência de tal fenômeno. Quantas vezes acontece? Quantas vezes chove por mês em tal região? Faço uma planilha, vou registrando as minhas observações com dia, hora nessa planilha. E aí eu estou fazendo uma pesquisa utilizando um método descritivo. Por quê? Porque depois eu vou pegar essa planilha e vou transformar as informações dessa planilha numa descrição, num texto que descreve aquilo que eu observei, aquilo que eu registrei. Método experimental, aí sim é um pouco diferente, é fazer uma experiência, incrementar algo diferente. Então, eu manipulo diretamente as variáveis, estabeleço que variáveis são para aquilo que eu vou estudar. Qual é erosão? Quais são os fatores advindos da própria natureza? Quais são os fatores decorrentes da ação do homem na erosão? Por exemplo. E aí eu vou estabelecer essas variáveis, essas duas variáveis, e vou tentar ver qual é a relação de causa e efeito que existe aí entre as duas. Nós tínhamos falado da pesquisa de laboratório, da pesquisa de campo e do método descritivo e do método experimental. Dentro do método descritivo, da pesquisa direta, nós temos um estudo exploratório, o estudo descritivo e o estudo de caso. No estudo exploratório, se busca obter, explorar determinado tema, que ainda é um tema muito novo, e obter novas informações, obter novos dados, descobrir novas coisas sobre esse tema que ainda foi pouco estudado e que é muito recente. Então, uma espécie de exploratório nesse sentido. O pesquisador, tal qual um explorador de antigamente, pega aquele tema que é relativamente desconhecido e se dedica a ele, né? E vai pela borda tateando naquele tema, a respeito do qual não existem muitos trabalhos. Tá? O estudo descritivo, da mesma forma que o método descritivo, né? Que é essa ideia de registrar, observar, registrar, analisar e descrever os fatos ou os fenômenos. Então, há questionários, ou então a observação sistemática, né, planejada, frequente, de determinada situação ou fenômeno que nós estamos estudando. E, por fim, o estudo de caso. O estudo de caso aonde se define, se delimita um caso específico que pode ser um indivíduo, um grupo social, uma região, uma sociedade, uma determinada comunidade, e que vai se estudar, portanto, de uma forma mais profunda, mais exaustiva, mais detalhada, porque é um caso. Um caso. A fim de quê? A fim de que as descobertas que eu faço nesse um caso, eu possa depois ampliar para situações semelhantes. Agora, a pesquisa indireta. A pesquisa indireta é aquela que a gente não vai nem no laboratório, nem para campo, né? Ou seja, nós não vamos trabalhar diretamente com material coletado por nós e analisado, observado por nós, mas nós vamos nos voltar
para livros, revistas, para bibliografia, no caso da pesquisa bibliográfica, inclusive material disponível hoje na internet, o que tem facilitado muito o contato possível com materiais que estão muitas vezes fora do nosso alcance. Eu trabalho com... Uma das coisas que eu trabalho na universidade é com literatura francesa. E trabalho com um autor francês, mais especificamente, um escritor francês, que morreu em 1922. E que ele deixou, além das suas obras que foram editadas, ele deixou seus manuscritos, com a letrinha dele. E esses manuscritos estão na Biblioteca Nacional da França. Antigamente, se alguém quisesse ver um manuscrito, tinha que ir à Biblioteca Nacional da França. Hoje está tudo na internet. Não precisa mais. Há 15 anos atrás, não precisava também ir na França. A gente pedia microfilmes, que levavam 30 a 60 dias para chegar no Brasil. E aí vinha o microfilme e a gente podia enxergar a imagem em microfilme. Hoje a gente senta na frente do computador, dá um clique e está lá com a imagem na frente. Então muita coisa ficou acessível através da internet. Agora uma dica, gente, por favor. O raio da Wikipédia. Eu sei que a Wikipédia é uma sedução. Mas eu costumo dizer para os meus alunos, aí vocês pegam um texto, leem um texto e levam a sério um texto que às vezes é escrito por um aluno do ensino fundamental da 8ª série ou pelo ensino médio. Então tenham muito cuidado no material que vocês recolhem da internet.